Já estamos gravando. Vamos lá, gente. Vocês me ouvem? Estão vendo minha tela? Vocês me ouvem, pessoal? Estão vendo minha tela? Sim, professor. Joia, vamos lá. Ótimo. Gente, ó, na outra aula eu havia parado aqui. Não sei se é... Peraí, tem mais gente pedindo para participar da aula. Nós terminamos exatamente na hora que eu estava falando um pouco para vocês sobre neuropedagogia e sobre como o cérebro aprende, tá? Continuando daqui, então. Gente, Oi? A imagem não está aparecendo. É a imagem da minha tela aqui, na verdade. Você está conseguindo ver? Ah, está tudo escuro. Nem os meus slides aqui, você não está conseguindo ver? Não. Tá tudo escuro. Eu tô vendo normal, Pro? Vocês estão me vendo aí? Sim. Eu acho que ela tem que fixar a tela dela no principal, porque às vezes fica pequenininho. Já sei. Obrigada. Deixa eu voltar ali. Estão vendo aí agora? Sim, perfeito. Sim. Aí, gente, é assim, ó. Essa imagenzinha, foi onde nós paramos na outra aula, nós vimos o vídeo lá. Essa imagem aqui, conforme eu havia dito para vocês, é uma imagem real do que nós chamamos em neuropedagogia de aprendizagem, tá? Quanto mais sinapses, então, o nosso cérebro faz, quanto maior o número de ligação entre neurônios, maior a aprendizagem. Do ponto de vista da neuropedagogia... Agora sumiu, Pro. Tá travando bastante.
Só um minutinho que eu vou arrumar isso já. Professor, Oi, pois não. Me ouvem, né? professor, Normal. Me ouvem? Tá tudo travado. Ouvimos, mas seu som tá sumido. Seu som não, sua imagem. Espera aí que eu já vou arrumar já. Me ouvem agora? Melhorou?
Pessoal, agora vocês me ouvem bem? Me veem bem? Luan, faz o favor para mim, desconecta o seu celular, desliga a televisão, tô travando bastante aqui. Desliga o aparelhinho, por favor. E se o seu celular estiver conectado, desconecta também, por favor. Voltaram a me ouvir, pessoal? Agora tá tudo bem? Agora sim, tudo certo. Bom, galera, vamos lá. Então, na última aula eu mostrei para vocês o que é aquela parte. Vamos lá para o objetivo da aula de hoje. Os objetivos da aula de hoje são explicar para vocês como é que funciona essa parte do entendimento de padrões do cérebro, para sempre indicar para vocês a melhor metodologia a ser trabalhada no processo de ensino e aprendizagem da matemática. Certo? Então, esse é o objetivo. Corrigir aqueles exercícios da lista e fazer uma breve introdução com vocês aos números negativos, tá, gente? Então, falaremos hoje bastante dos números negativos. Antes de começarmos... Já estou gravando já, Rosângela. Vou sim. E eu já tenho gravado a parte daquela aula que a gente perdeu, da última segunda-feira que tivemos aula. E eu vou subi-la, mas antes eu queria conversar com vocês para ver algumas partes da matemática específica que vocês têm dúvidas. E hoje falaremos de números negativos, de frações próprias e frações impróprias, além de mostrar para vocês alguns exercícios na prática que nós faremos. Mas antes, a primeira coisa que eu farei na aula de hoje é comentar um pouquinho com vocês sobre matemofobia. Não sei se alguém já ouviu falar disso. Matemofobia é uma doença, ela tem CID, é o medo da matemática. A grande maioria do medo da matemática é porque não a conhecemos. Uma outra parte desse medo realmente é um problema neurológico que acontece numa região do cérebro chamada lobo frontal, mas independente disso, como ninguém daqui a tem a matemofobia, é interessante nós... Oi? Eu acho que eu tinha. Pode ser, Regina, mas é difícil. A matemofobia tem algumas características especiais, assim como a dislexia, por exemplo. O medo da criança pela matemática é tão grande que ela tem dificuldade para contar, para executar algumas operações lógicas do cérebro, e aí isso gera nela pânico da matemática, né? Então, alguém daqui já ouviu falar também em descalculia? Sim, calculia. Sim, né? O princípio é o mesmo. Todas essas palavras, na verdade, que tem um prefixo, a palavra da língua portuguesa traz o prefixo "dis" na frente, para a nossa área, né, de ensino-aprendizagem, na verdade, ela refere-se a algum tipo de incapacidade cognitiva que faz com que a criança seja limítrofe, né? Então, descalculia, por exemplo, é isso. A descalculia é diferente da matemofobia. Essa matemofobia é realmente uma doença, é o medo, o pavor da matemática. Mas assim, gente, em relação a nós, educadores, uma grande parte do medo de ensinar matemática, sim, tem bastante. Vocês verão assim que adentrar no mercado de trabalho, que a luta das pedagogas que passam, por exemplo, em concursos públicos ou que procuram escolas particulares, é para não pegar o ensino fundamental 1. Olha que maluquice, principalmente os anos finais do ensino fundamental 1. Então, a parte de coordenação, direção de escola, sempre tem dificuldade para conseguir professores que peguem principalmente os ciclos finais do ensino fundamental 1, que seria quarto e quinto ano do ensino fundamental 1. Porque não são só vocês, uma boa parte da galera tem medo da parte de ciências, da parte de matemática. Boa parte desse medo acontece porque fica sem objetivo, né? Você acaba não entendendo qual é o objetivo claro da matemática.
E agora, como a gente vai adentrar nessa outra matéria, que é diferente daquela que nós já tivemos de fundamentos da matemática, agora é fundamentos e práticas da educação matemática. Mas eu vou falar para vocês também de qual é o objetivo e como é que se trabalha com a criança. Vou relembrá-las aqui. E sim, galera, atenção, quem estiver com papel, já anota. Porque sim, um passarinho verde me contou que cairá na nossa prova do dia 28, que eu preciso muito que vocês saibam disso. E nós vamos aprofundar essa ideia. Então, quem tiver com papel, anota. Ó. Primeiro passo, a alfabetização, o processo de alfabetização matemática começa aos 5 anos de idade, durante a fase conhecida como período operatório concreto. Na verdade, no início do operatório concreto, quando a criança está saindo do pré-operatório e entrando no operatório concreto. Nos anos finais do período pré-operatório. Professor, Não. deu uma travada aqui, eu só consegui 5 anos de idade. O senhor pode voltar um pouquinho, por favor? Posso, claro, posso sim, Vanessa. Vamos lá. Ó. O processo de alfabetização matemática também é um objetivo meu aqui, deixar bem claro para vocês, porque a BNCC pede isso. Se der tempo, hoje eu mostro a BNCC para vocês. Se não der tempo, eu vou mandar a BNCC para todas vocês, para que vocês tenham a BNCC e tenham os PCNs. Aí, se der, eu mando pelo WhatsApp no grupo dos representantes, eles repassam para todo mundo, o BNCC e os PCNs. Eu vou mandar a BNCC particularmente, eu a mandarei inteira para vocês. Vocês ainda não têm a BNCC inteira, né? Ou vocês já têm, os professores também já trabalharam com vocês a BNCC, né? Sim ou não, galera? Eu tenho, professor. Ah, já tem já, Regina. Mas além da BNCC, eu vou mandar... Ah, vocês já têm. Ai, que bom que vocês já têm. Porque depois eu vou pedir para que vocês façam, farei uma parte da leitura da BNCC aqui com vocês. Mas voltando a essa parte do medo de matemática. O professor, a gente vai se dividir o medo da matemática em duas partes. O medo do aluno e o medo do professor que corre do ensino e aprendizagem da matemática. É claro que não será o caso de vocês, porque vocês vão ver como é fácil trabalhar com matemática, é gostoso. Hoje eu vou falar um pouco para vocês da montagem de uma sala ideal de matemática, uma sala que gera estímulo no aluno da matemática, vocês vão ver como é fácil. Mas o que vocês precisam entender de uma parte chamada epistemologia. Epistemologia é uma parte da ciência que questiona a própria área do conhecimento. O nome que damos a isso é epistemologia. Por exemplo, o curso de vocês deve ser dividido em duas partes, o curso de pedagogia. Uma parte é epistemológica e a outra parte é prática. Epistemologia é a área da pedagogia que pensa sobre a própria pedagogia. Chamamos isso de epistemologia da educação. Depois nos slides vocês vão ver que tem essa palavra, vou disponibilizar os slides para vocês, tudo. Então, a epistemologia, a ciência da parte da educação, que estuda a própria educação, ela pensa da seguinte maneira, ela divide o medo da matemática em duas partes. É o medo do aluno em relação à matemática, geralmente é cultural, a menos que a criança seja de fato diagnosticada com descalculia, com matemofobia. E o medo do professor em encarar a matemática. O medo do professor é porque não conhece a epistemologia do processo de ensino e aprendizagem da matemática. Vamos lá. Final do período pré-operatório, início do operatório concreto. A criança deve estar pronta, a menos que ela seja limítrofe, tenha descalculia, ou tenha dislexia, ou tenha síndrome do X frágil, ou tenha qualquer outro tipo de síndrome, não seja uma criança com necessidade especial, ela está pronta para iniciar o processo de alfabetização matemática. No processo de alfabetização matemática, vamos lá, início do primeiro ano ou ainda fase pré-escolar. Qual é o objetivo de vocês como professores? Não tenham medo. O objetivo de vocês como professores é contagem. Vocês vão limitar todo o trabalho de vocês a ensinar a criança a contar. Contar é uma das ações mais difíceis que o ser humano faz. Para vocês terem uma ideia, até lá no doutorado de matemática, existe doutorado de matemática para aprender a contar, mas é claro que aí não de maneira mais simples, mas existe uma área da matemática só especializada em contagem, certo? Essa área da matemática recebe um nome específico, não convém agora falar, é uma parte da teoria dos números, então contagem é primordial. A contagem que eu digo é aquela mais básica.
de 1 até 10 primeiro, depois de 10 até 20, chamada de contagem biunívoca. Quando a criança é estimulada, ela tem que ser estimulada a fazer isso. Abandona a contagem biunívoca, ela aprende a contar de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4. O cérebro dela está começando a organizar as coisas em grupos. Aí você começa o ensino das 4 operações. E aí como que a gente começa a ensinar as 4 operações? E aí sim é minha parte aqui, ensinar vocês a ensinar as 4 operações. E agora nesse ano aqui eu vou dividir as aulas de vocês de Fundamentos e Práticas da Educação, conforme já havia dito, em 2 partes. Primeiro eu vou ensiná-las e depois ensiná-las a ensinar. Mas ensinamos as 4 operações. Aprendeu as 4 operações? Estendemos para 6 operações. Quinto ano entra potenciação e radiciação. Então são as 4 operações referentes a números. As primeiras formas geométricas, falarei com isso com vocês hoje em posse do GeoGebra. Busca de padrões, estimativa, e aí a BNCC traz estatística e probabilidade. Se vocês quiserem, eu mostro até alguns exercícios aqui para vocês de terceiro ano já com a nova BNCC, de estatística e probabilidade. Aí aprendendo a ensinar tudo isso, e você estando absolutamente seguro de qual é o seu papel dentro disso, é só pensar assim, entrou na sala de aula, pensa assim, qual idade que eu estou? Ciclos iniciais, as 4 operações, contagem. Ciclos finais, a gente vai estender um pouquinho. No quinto ano só, que a ideia é que o aluno aprenda, só no quinto ano do ensino fundamental 1, que o aluno aprenda a fazer o que nós chamamos de generalização, trabalhar com álgebra. Então até aqui nenhuma dúvida, né galera? Tranquilão. Então vamos lá. Pré-escola e primeiro até uma parte do segundo ano. Vocês trabalharão só com contagem. Desenvolva o máximo de atividades possíveis para que o aluno aprenda a contar. E aí tem um segredinho que depois eu vou contar para vocês da contagem, mas vou contar para vocês utilizando o GeoGebra. Depois ele tem que aprender a contar de trás para frente. Aí é que um monte de professor negligencia. Contar de trás para frente. Depois contar de trás para frente de maneira biunívoca. Então contagem, 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 contagem. Parte de geometria resume-se basicamente a entender as formas geométricas, saber o que são formas geométricas de terceira dimensão, segunda dimensão, isso eu vou explicar para vocês também. Mas assim, gente, não tenham medo quando vocês entrarem em sala de aula, é fácil. Se você tem o mínimo raciocínio lógico, e tem, senão vocês não teriam nem chegado até aqui no curso de pedagogia, é fácil e é prazeroso ensinar e aprender matemática. Matemática é a mãe de todas as ciências. Por isso que ela deve ser ensinada com muito carinho, com muito afinco. Preparem a sala de vocês. Vou começar a nossa parte prática agora, então, tirando dúvidas de vocês sobre o GeoGebra. Lembra do GeoGebra lá? Eu recebi algumas mensagens de que vocês estavam fazendo. Aconteceu na hora daquela primeira atividade. Essas atividades valerão nota. Eu vou abrir o GeoGebra aqui com vocês. Já vou passar a segunda atividade para vocês, tá bom? Do GeoGebra. Os pontos de vocês, os 2 pontos, serão dessas atividades. Então, vocês já têm uma tábua matemática, certo? E as atividades do GeoGebra. As tábuas matemáticas mais as atividades do GeoGebra valerão dos 2 pontos que faltam. Então, a nota prova de vocês vale 6, 2 pontos do TIP, 2 pontos dessas atividades que vocês farão no horário de aula sempre. Não, ainda não. Não vamos enviar ainda, vamos deixar tudo pronto. Depois eu vou dizer tudo o que precisa ter, tá? Até porque a gente depende do tempo. Mas a minha intenção são 4 tábuas matemáticas, 4 atividades do GeoGebra, tá? Professor, pois não. A tábua matemática até agora só foi uma, é isso? Eu tô até agora só foi uma, isso mesmo, Marcelo. Tá bom. É que com o uso do GeoGebra, e aí sim, tem um pessoal que já disse para mim que não está conseguindo utilizar o GeoGebra, porque não conseguiu baixar a versão do celular, o celular era como o meu celular não tem memória, ele tem uma vaga lembrança. Mas assim, celular de professor, né, gente? Se tá com esse tipo de problema, não tem problema, tá? Depois eu vou mostrar para vocês também como se faz no compasso.
Mas, Ana Lúcia, você não está conseguindo usar porque não conseguiu baixar ou está com dificuldade em usar o aplicativo mesmo? Certo. Tá, então vamos lá, então, sanar todas essas dificuldades aí. Vamos ver se aparece por aqui o meu GeoGebra para vocês. O que está aparecendo para vocês é a tela do meu computador, né, gente? Confere? Sim. Ótimo. Confere. Primeira coisa que eu vou corrigir aqui com vocês, aqui está o aplicativo GeoGebra, lembrando quando ele abre, ele começa assim, ó. Ele fica desse jeito. Aí você clica aqui para tirar esses que são os eixos cartesianos. E clica aqui para tirar esse tracejado aqui, cujo nome é malha. Ou você clica com o botão direito do mouse. E aqui você clica em eixos e malha. E também tira o eixo e a malha. Tenta deixar sempre branquinho assim, porque nós só utilizaremos, por enquanto, a parte de geometria. Vamos lá, das várias mensagens que eu recebi no particular, mostrando o erro no GeoGebra, na hora de fazermos a flor de Tales, eu vou deixar aqui para vocês, flor de Tales. E depois eu vou contar um pouquinho para vocês a historinha do famosíssimo Tales de Mileto. Quem quiser colocar título assim, ó, se eu observar a terceira caixinha de ferramenta do GeoGebra de trás para frente, ó, primeira, segunda, terceira. Tem essa ferramenta inserir texto, ó. E aí você consegue colocar o texto que vocês quiserem. Principalmente quando vocês estiverem instruindo os alunos de vocês, porque vocês vão levar este aplicativo para dentro da sala de aula. É legal sempre colocar o título aqui, ó. Então o que nós faremos aqui é a flor de Tales, que foi aquela atividade da aula passada. Eu vou só corrigir. Um dos grandes erros do GeoGebra, foi o erro de todo mundo que me enviou lá no particular, é assim, ó. Em posse da ferramenta chamada círculo, dado centro nos seus pontos, é a ferramenta que faz círculo. Atenção, gente. Criança chama de bolinha, tá bom? Bolinha não. Vocês têm que corrigir isso. Portanto, para vocês aqui da pedagogia também. Falou bolinha, é voadora. Certo? Bolinha, não. E criança fala mesmo, professor, aquela ferramenta que faz bolinha. Bolinha não. Bolinha é a esfera, é uma figura de terceira dimensão. Aqui nós chamaremos de círculo ou de circunferência. Essa é a forma correta. E sim, é bonitinho, é metafórico, é legal a criança chamar de bolinha. Professor, mas faz diferença? Faz. Da hora que você vai ensinar a geometria de terceira dimensão, que você explica a diferença entre uma esfera e um círculo, a criança não consegue entender. Então, é círculo ou? Circunferência. Ótima pergunta, que eu já vou explicar para vocês a diferença entre os dois. E atenção, galera, se quiser anotar isso também, anotem, por favor. No terceiro ano do ensino fundamental 1, a criança tem que saber a diferença entre círculo e circunferência. Talvez vocês nunca tinham visto a diferença. Vou escrever aqui para vocês verem, tá? Círculo ou circunferência. Vou explicar a diferença entre os dois. Há diferença sim entre círculo e circunferência. E novamente, vocês vão ver, professor, mas nunca me explicaram isso. Esquece, gente, vocês vão entrar em sala de aula para fazer a diferença. Ó, vou fazer um círculo aqui. Então, em posse da ferramenta círculo dado centro em um dos seus pontos, eu a pego e faço uma bolinha. Não, eu faço círculo. Ó. Vamos lá. Circunferência é uma linha. Circunferência é a linha que envolve o círculo. Então, essa linhazinha preta aqui, ela é a circunferência. Circunferência, ela tem comprimento, eu consigo calcular o comprimento dela. Imagine que eu pego um barbante e com uma posse de um barbante eu envolva esse círculo aqui, ó. Envolvi o círculo com o barbante. Ao barbante nós damos o nome de circunferência. Então, circunferência é a linha que envolve o círculo.
Círculo é a região interna da circunferência. Então, por exemplo, em trabalhos de pintura como esse do GeoGebra que nós vamos fazer, a criança contorna a circunferência e pinta o círculo. Não é possível pintar uma circunferência porque a circunferência é uma linha. Eu só consigo contornar a circunferência e consigo pintar o círculo. Vocês vão ver, depois eu vou pedir para que vocês, para quem tiver impressora, claro, quem não tiver a gente vai dar um jeito, mas eu vou pedir para que vocês imprimam isso e guardem, porque vai virar uma atividade interessante para fazer com os alunos. Sim, o GeoGebra. Professor, Então, só para ver se eu entendi. Então, o círculo é a região interna da circunferência. exato. A circunferência é a linha que envolve o círculo, que é onde tem comprimento. A gente contorna a circunferência e pinta o círculo. Perfeito. Tá. É impossível pintar uma circunferência, porque a circunferência é só uma linha. E com essas atividades de pintura com os alunos, vocês conseguem fazer com que eles entendam. Essa linhazinha preta que está aqui, ó, posso inclusive aqui no GeoGebra trocar a cor, aí assim, ó, dica de didática. Por enquanto, não ensinem os alunos a trocar a cor, senão você não vai dar aula nunca mais. Os alunos vão ficar o tempo todo trocando a cor, ó. Mas dá para trocar a cor. E agora que eu ensinei vocês também vão fazer tudo colorido, né? Ó, vamos lá. De todo mundo que me mandou ali no particular, o erro que vocês cometeram na construção da flor de Tales é extremamente simples, ó. Vou fazer a segunda circunferência. Gente, qualquer dúvida, eu refaço a flor de Tales. Professor, começa de novo que eu consegui abrir agora esse GeoGebra. Claro. Vamos lá. Professor, tem gente pedindo o link do GeoGebra online. O senhor pode mandar, por favor? Mando sim. Obrigada. Só me lembra depois, só continuar aqui para não ficar interrompendo o raciocínio. Aí, parando aqui, eu já pego lá e mando de novo, tá bom? Tá bom. Eu acho melhor mandar agora já, né? Senão depois não... Vocês estão vendo a minha tela aí, né? Sim. Só colocar aqui no Google, ó, GeoGebra online, aí ele já vai abrir, ó. Pode entrar aqui nesse primeiro, ó, geogebra.org. E a gente tem o GeoGebra online, que é bem parecido com aquele lá, ó. O meu tá carregando aqui ainda, ó. Mesma coisa, botão direito, tira a malha, tira os eixos. Como ele está em português de Portugal, ele não chama de malha, ele chama de grelha. Mas é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. E essa janelazinha aqui a gente arrasta para o lado. Aqui eu não estou usando o meu que está offline. Ó. Aqui eu estou usando o online. Olha que as ferramentas são as mesmas. Ó. Ó. Daria para fazer a flor de Tales aqui tranquilamente. Intersecção de dois objetos. Ó, é igualzinho. Então dá para usar esse também, tá, gente? Esse você não precisa fazer o download de nada, conforme mostrei para vocês. É o geogebra.org.classic. Vou colocar para vocês lá no nosso chat o link. Então quem tiver com dificuldade de baixar é só usar esse. Vou voltar para o meu lá que é o offline. Tá aqui. A maioria das pessoas que me enviaram que erraram a flor de Tales foi por conta disso. Então, voltando. Em posse da ferramenta círculo dado centro em um dos seus pontos, eu faria assim. Ó. Faça a primeira circunferência aqui, ou primeiro círculo. As duas formas de falar estão corretas. Gente, nada de bolinha. Aluno falou bolinha, corrija o seu aluninho. Não é bolinha. É círculo ou circunferência. Ou círculozinho, circunferenciazinha. Nada de bolinha. Aí fiz a circunferência aqui. A grande maioria dos erros foi aqui, ó, pelo menos dos que me mandaram lá o que fizeram já. Ó, na hora que eu fizer a segunda circunferência, então clico aqui no B, ó, estou em posse da mesma ferramenta aqui, ó, círculo dado centro em um dos seus pontos. Clico em B e depois eu clico no ponto A, ó. Eu não levo a circunferência para o outro lado, ó, e fico tentando adivinhar o ponto A, ó. Eu levo até o ponto A com o mouse e clico no ponto A. Esse aplicativo é fantástico porque é ele quem faz ficar certinho. Olha que interessante, principalmente para mostrar isso para os alunos.
vai ampliando o conhecimento dele sobre matemática. Ó, vou tentar acertar o ponto A. Acertei, ainda não, ó, acertei o ponto A. Eu acho que acertei o ponto A, mas olha o ponto C aqui onde ficou. Ele não deveria estar aqui, esse ponto deveria estar aqui sobre o A. Olha o que acontece, ó, que interessante. O GeoGebra, ele é um software tão preciso que ele tem zoom infinito. Ó. Vou aumentar o zoom para vocês. Ó. Observe que é impossível acertar na sorte o ponto A. Ó. Percebam que eu estou dando zoom. Ó. Na verdade, eu passei longe do ponto A. Ó. Eu achei que eu acertei por conta do zoom. E passar essas ideias para os alunos é absolutamente fantástico. Ó, é fantástico porque esse é um dos objetivos da matemática, PCN, página 132, objetivo da matemática. Transcender o que é exatamente sensível. Isso vem do Platão. Sensível não no sentido de sensibilidade, no sentido de transcender aquilo que os nossos sentidos, nesse caso a visão, são capazes de ver. Ó. Eu olho aqui e acho que a minha circunferência está certinha. Aí eu dou o zoom, olha lá, ó. Passou longe, ó. Bem longe. Diminuo o zoom, parece que está certinho. Então não é assim que vocês vão fazer não, tá, gente? Um dos destaques desse aplicativo é a precisão. Então, ó, vou apagar essa circunferência que eu já fiz, ó, apaguei. Vou apagar esse ponto. Para apagar é só clicar com o botão direito do mouse e ir em apagar. Vou fazer de novo, ó. Então já fiz um círculo, farei outro, ó. Clico em B, levo o mouse até o A, clico em A. Aí ele fica certinho. Aí eu posso dar o zoom infinito que for aqui, ó, que essa linha passa sobre o ponto A. Aí eu continuo fazendo a flor de Tales assim, ó. Eu não consigo inserir o círculo pelo celular. Como que eu posso procurar? Usa esse, mesmo no celular, usa esse que eu passei do GeoGebra Online. Esse aqui, ó, mesmo no celular dá para você acessá-lo com esse link. Tá bom, eu baixei o aplicativo. Uhum. Que esse é igualzinho o meu que eu estou usando aqui, esse se atrapalha menos. Você baixou o aplicativo, né? O aplicativo eu mostro para vocês depois, tá? No aplicativo tem que fazer a configuração das ferramentas. Quando vocês forem trabalhar em sala de aula, não é aconselhável utilizar o aplicativo. Primeiro, porque o aluno não tem a ideia de que o celular pode ser transformado num instrumento de estudo. Então ele distrai usando outras coisas, principalmente jogando. A segunda é que, dependendo da escola no qual vocês vão dar aula, nem todos os alunos têm acesso a um celular, por incrível que pareça. Já a escola tem um laboratório de informática. Então, o que vocês farão lá? Vamos imaginar que no primeiro semestre de 2022, que vocês já vão estar formadas, vocês arrumam um emprego na escola. Vocês já vão chegar na coordenadora de vocês e vão falar, quero conhecer o laboratório de informática. Conhecer o laboratório de informática, já baixa o GeoGebra. Ou usa o GeoGebra Online com os alunos. Leve os alunos para lá, certo? E trabalhe aqui com o GeoGebra. Vocês vão ver, ao final, vocês verão o potencial pedagógico dessa flor de Tales. Conforme eu já havia dito para vocês, nós vamos trabalhar muita coisa com ela. Inclusive, a próxima tábua matemática, chamada de Tábua de Tales, vai sair daqui. Então, seguindo, ó. Fiz esses dois. Professora, eu não estou conseguindo entrar nessa página que o senhor está, não. Aqui no meu não está numa página. Você tentou pelo link aqui que eu mandei no grupo? Eu estou no online, é. Aí tá um monte de quadradinho com o número. Então, quadradinho, porque na hora que a gente o abre, quer ver, eu vou lá para online de novo. Vou carregar, que aí ele vai carregar. Na hora que nós o abrimos, ele fica assim, ó. Não é assim que tá o seu? Isso, é. Aí você faz assim, ó. Dá um toquezinho aqui na tela, ele abre essa caixinha de comandos aqui, essa janelinha. Peraí. Então, ele tá abrindo e aí vai tipo um monte de número embaixo. Não, é assim que você... aqueles números são da calculadora, né? O GeoGebra também tem calculadora. Assim que você começa a usar essas ferramentas que tem aqui, ó, a calculadora ela some automaticamente. Aí tem só um comandinho para eu abrir a calculadora de novo. Ele já fica com uma calculadora aqui embaixo.
Eu tenho que clicar em qual botãozinho aqui de cima, desses aí? Qualquer ferramenta dessas aqui que você pegar, ó, você viu que não, vou recarregá-lo novamente, ó. Não sei se você percebeu que na hora, ó, vou recarregá-lo, ele abre já com isso daqui que é a malha, e essa calculadora aqui embaixo, ó, porque ele já tem calculadora. Ou você fecha a calculadora aqui no xizinho, ou qualquer ferramenta de desenho que eu pego aqui, ó, vou começar a fazer a circunferência. Ele já esconde automaticamente a calculadora. Esse daqui a gente só arrasta para o lado, ó. Certo? Os comandos seguem os mesmos do Windows normal, ó. Eu volto por aqui quando eu erro alguma coisa, eu aperto as teclas de atalho Ctrl e Z, ó. Ele refaz a ultimação feita. Se eu apertar Ctrl Y, ele vai para frente. Deu Ctrl Z, desfaço. Dei Ctrl Y, eu refaço. Ó. E aí segue tudo normal. Para quem tiver com problemas mesmo com isso, principalmente na hora que fala clica com o botão direito, clica com o botão esquerdo, funciona assim, tá, gente? Se vocês tiverem computador, tablet ou celular que tem touchscreen, no caso não tem o mouse, vocês têm que fazer assim, ó. Quando você clica isso não serve só para o GeoGebra, para qualquer aplicativo. E novamente, olha lá, a gente tem que orientar nossos alunos que o celular também pode ser um instrumento de estudo. Se você clica uma vez na tela, que é o comando principal, é como se você estivesse clicando no mouse com o botão direito. Quando você aperta com 2 dedos na tela, é como se você tivesse com o outro botãozinho do mouse. Então, se você clicar com os 2 dedos simultaneamente no seu touchscreen, ele abre essa telinha aqui. Isso não serve só para o celular, tá, gente? Serve para tablets, computadores que tem o touch, enfim. Agora, se não conseguir, dá para usar o mouse com o celular também, tá, gente? Mas o ideal mesmo é que seja esse aqui do computador que fiz o download. Mas vamos lá para For Detalhes. Ó, fiz essas duas circunferências aqui, ó. Em posse da ferramenta que fica aqui, ó, na segunda caixinha de ferramenta, tem essa daqui, ó, interseção de 2 objetos, ó. Toda vez que eu tiver o cruzamento entre 2 objetos, ele marca o ponto em que os dois se cruzam. Aqui as duas circunferências não estão se cruzando, marca o pontinho aqui. Aí o raciocínio é simples, ó. Repito o processo. Gente, para criança isso é importantíssimo. Lembrando do pedaço da nossa última aula. Nosso cérebro, o cérebro humano, ele é louco por padrões. Então a ideia de começar a mostrar para as crianças que a matemática ela é repleta de padrões, aliás, a matemática é padrão puro, ele vai... Desculpem. Ele vai perceber que aqui eu vou seguir um padrão, ó. Fiz mais uma circunferência igual aqui, ó. Cliquei em C, em posse da ferramenta círculo, depois cliquei no A. Marco intersecção de 2 objetos, ó. Peguei a circunferência de novo, vai virando um padrãozinho, ó. De D até A. Pego a ferramenta interseção de 2 objetos, ó. Agora, em posse do círculo, vou só trocando, ó. De E, clico no ponto A. Marco a interseção de 2 objetos, ó. Agora eu clico em F. Depois eu clico no A. Só sobrou esse pontinho aqui, ó. E depois a gente para a aula aqui e pergunta para o aluno, ó, quantos padrões os alunos estão conseguindo observar aqui, ó. E, gente, esse desenho é o pai da geometria, tá? A geometria se inicia aqui. Tales de Mileto é um grande filósofo e matemático pré-socrático. Ele é anterior ao Pitágoras ainda, ele é do século 7 a.C. Foi o primeiro a medir a altura das pirâmides do Egito. É um gênio. E ele criou esse desenho, por isso que nós damos a ele o nome de Flor de Tales, por conta de um grande matemático chamado Tales de Mileto. Olha quantos padrões a gente já enxerga aqui, ó. Não está completamente pronto, ó, mas eu posso enxergar o primeiro círculo que eu fiz, o cara até a cor dele, ó.
e consigo perceber que os outros todos são iguais, mas que dão a volta nele. Aqui dentro eu consigo enxergar pétalas de uma flor, ó, na verdade 6 pétalas, e consigo observar um bocado de coisa aqui. Ó. Depois a gente vai imprimir para ver mais. Já aqui, se vocês chegaram até aqui, em posse da ferramenta interseção de dois objetos, nós marcaremos esses pontos mais externos aqui, onde essas circunferências mais externas aqui, elas se cruzam, ó. Mas a maioria das pessoas que me mostraram, porque eu não estava igual, estava cometendo esse erro de tentar acertar o ponto do centro. Se eu clicar aqui no centro, depois ele fica certinho. Feito isso, ó, o que nós faremos agora? Agora eu quero que vocês peguem a ferramenta reta definida por 2 pontos. Ó, está aqui na terceira caixinha de ferramenta, ó. É a primeira reta definida por 2 pontos. E nós traçaremos primeiro essas retas aqui, ó. Ah, professor, fez diferente, meu aluno fez diferente. O importante que vocês verão é o produto final, tá, gente? E é isso que eu vou cobrar de vocês depois, o produto final. Depois eu vou mostrar para vocês, quem não estiver conseguindo acessar o GeoGebra, como a gente faz isso com compasso. Também é fácil com compasso, mas o compasso não é indicado para crianças menores de 9 anos, ou seja, nada de compasso para criança antes do 5º ano do ensino fundamental 1, tá? A criança se fura com compasso, ela se machuca. Mas dá para fazer o mesmo desenho em compasso. E farei isso também, em posse da mesma ferramenta, eu faço isso aqui, ó. Nesses daqui também, ó. Nesse, aqui no centro. Nesse aqui no centro, ó. E assim que ele vai ficar. Já percebam quantos padrões a gente observa aí, ó. E aí, para mostrar para a criança, e agora mostrando para vocês, claro, gente, não estou chamando vocês de criança não, porque eu acho que vocês nunca viram isso. Todo padrão em matemática, para ser tido como um padrão, ele deve ter repetição infinita. Olha então o que a gente vai ter que nós teremos de fazer aqui, ó. Em posse da ferramenta intersecção de 2 objetos de novo, marquem essas intersecções aqui, ó, essas mais externas, ó. E sim, depois eu vou gravar outro vídeo para vocês fazendo de novo e depois eu faço um fazendo com compasso e régua, tá, gente? Marquei esses. Se eu fizer uma circunferência aqui, ó, em posse da ferramenta círculo dado centro em um dos seus pontos, se eu fizer mais uma aqui, ó, eu percebo que o padrão que está aqui dentro, ele pode ser repetido aqui fora. Ou seja, ó, não vou fazer isso porque meu desenho ficaria cheio de linhas de construção. Mas poderia repetir. Vou mostrar só para vocês. Ó. Poderia repetir como? Ó. Faço mais uma circunferência daqui para cá, depois outra daqui para cá, depois outra daqui para cá. Olha que vai entrando num processo infinito. Ó. Poderia refazer tudo. Só por curiosidade, não mais do que isso, existe uma parte da matemática que estuda esse tipo de desenho aqui. É chamada de geometria dos fractais. Mas olha, perceberam que o processo pode se repetir? Aí marcaria a intersecção aqui, faria outra circunferência e retomo o processo e repito. Mas não é esse o objetivo. O desenho de vocês, por enquanto, acaba não, que nós vamos continuar. Esse é quase o desenho final. Aqui já é o apanhador de sonhos. Isso é uma mandala. Esse foi o primeiro apanhador de sonhos feito na história da humanidade por Tales de Mileto, anos 714 a.C. Tá aqui, ó. Mas nós vamos continuar. Por quê? A flor de Tales é o método geométrico que utilizamos para conseguir dividir uma circunferência em 12 partes iguais. Não tem outro jeito para dividir a circunferência. Então, olha só o que nós faremos. Ó. Tá vendo essa circunferência vermelhinha aqui dentro? Ó?
em posse da ferramenta a interseção de dois objetos, nós vamos marcá-las aqui, ó. Marca esse, ó, estou marcando a intersecção entre a reta e a circunferência vermelha. Observem que a circunferência é vermelha, mas o círculo, que é a região interna, é branco, ó. Marca a intersecção entre a reta e a circunferência. Aí, para terminarmos, e aqui é atividade dupla. Essa já é a atividade do GeoGebra e também a segunda tábua matemática, a tábua de Tales, uma das mais interessantes, intrigantes, importantes que existem em toda a matemática. Vocês já conhecem essa tábua, essa eu tenho certeza que vocês conhecem. Eu só vou mostrar para vocês por que ela é uma tábua. Ó, em posse da ferramenta inserir texto aqui, ó, nós vamos enumerar esses pontos aqui, ó. Então, esse daqui será o ponto de número 1. Aí, o que eu aconselho vocês é que façam assim, ó. Vem aqui do lado de fora e digita 1, ó. 1. Dá um OK. E em posse dessa ferramenta que é o mouse, ó, o mover, eu coloco o número 1 aqui, ó, nessa posição, ó. 1. Aí, quem já entendeu, repete o processo, ó. 2. Arrasto 2 para cá, ó. Já perceberam que formar-se-á aqui um reloginho? Ó, 2. 3. Dá um OK. Arrasto, ó. 3. Padrãozinho, ó. 4. O Ângelo tá na aula? Ângelo, você tá aí? Fica parecendo que tá chamando assombração sem ver, né? Ângelo, você me escuta, Ângelo? Eu só falei do Ângelo porque depois eu vou falar para vocês matemática na música. Pitágoras foi o grande matemático que deu nome às notas musicais. O famoso Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si foi dado pelo Pitágoras. E ele usou esse desenho, aluno do Tales de Mileto e fã do Tales de Mileto que era, ele usou esse desenho para dar o nome para as notas musicais. É por isso que são 12 notas musicais. Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido e assim por diante. E aí, colocando aqui, dá para a gente estudar um monte de coisa legal na música também. Mas isso, calma que vocês vão ver. Eu quero ver vocês no final desse curso. Vocês podem dizer assim para mim: professor, detesto matemática. Professor, eu acho que o senhor não ensina nada. Mas a matemática é importante? Pô, muito. Ela é interessante? Pô, demais. Eu só não gosto mesmo. Enfim. 6. Porque depois eu vou ensinar vocês como compor música com as crianças. Compor mesmo. Utilizando a flor de Tales aqui, ó. Detalhe, sem saber tocar nenhum instrumento. Só com matemática. Que era exatamente o que Pitágoras fazia. Sete. Já entenderam ali, né? 8. Gente, fala comigo, vocês estão de mal de mim? Não, pro. Professor, para colocar os números, você vai ali na onde tem as letras, né? Isso aqui, Sueli, ó, na terceira caixa de ferramenta, contando de trás para frente, ó. Aqui tem o inserir texto. É lá que a gente coloca. Obrigada. De nada. 9. Vou um pouquinho mais rápido só aqui, tá, gente? Eu tô prestando atenção, professor, mas eu tô só com o celular, não tô conseguindo abrir. Então depois eu vou ver de novo, que eu tô sem... O computador não quer entrar. Por isso que eu tô quietinha aqui. Tá, vejam, retirem dúvidas. Quem não estiver conseguindo, fala. Porque, atenção, isso vai valer nota. E eu vou cobrar de vocês as atividades do GeoGebra até o dia 28, tá bom? Dia 28 é o dia da nossa prova. E também é o dia da entrega das atividades valendo 2 pontos, tá? Eu não tô conseguindo não, professor. Por quê? Não tô conseguindo entrar, não consigo fazer a bola. Professor. Professor, eu também não consigo. Achei como coloco o círculo, mas não consigo centralizar. Tá muito rápido a aula também. Tá? A gente tá se perdendo, professor. Tá, olhem bem agora. Professor, será que o senhor
será que o senhor não consegue gravar um vídeo fazendo passo a passo, sem intromissão de ninguém, e mandar depois no WhatsApp pra gente ver se a gente consegue? Consigo. E eu vou fazer mais uma vez, lembre-se, eu farei quantas vezes forem necessárias, mas olha, se vocês não me apresentarem esse softwarezinho para os alunos, eu faço o que vocês quiserem para vocês aprenderem a lidar com ela. Aí é voadora, tá bom? Mas faço sim. Eu vou fazer de novo, e quantas vezes forem necessárias para que vocês entendam. Ai, professor, é muito difícil. Não é difícil não, gente. Eu vou fazer de novo mais rápido e depois mais lento. Vocês vão ver que é fácil. Mas eu fiz desse jeito aqui. Esse é o produto final. Ó. Esse jeito como vocês estão vendo foi exatamente como Tales de Mileto. Para quem não sabe, ó, vocês estão vendo essa minha tela. Eu vou só colocar aqui no Google, ó. Google Tales de Mileto, ó. Olha o caboclo aqui, ó. Esse é simplesmente o senhor da matemática, o pai da geometria, tá aqui, ó. O primeiro sujeito a medir, ele criou esse desenho que nós estamos fazendo. Depois eu vou contar para vocês a história de Tales de Mileto, porque a história da matemática é um dos recursos didáticos mais importantes que existem. Antes de fazer de novo, eu queria que vocês prestassem atenção ao seguinte, ó. Por que essa é uma das tábuas matemáticas mais famosas? Pô, professor, você está de brincadeira comigo, professor. Isso aí é o relógio. Toda vez que nós organizamos os números de forma racional, não existe uma organização. Aqui, ó, eles estão organizados de maneira crescente. Automaticamente, assim como o calendário, ele se transforma numa tábua matemática. Observem, ó, eu sei que a Suelen já viu parte disso, porque ela me marcou, inclusive, no Facebook de um professor fazendo igual. Deu um spoiler da minha aula lá no Facebook. E sim, Suelen, não é exagero, porque aquele professor que aparece naquele vídeo foi meu aluno, tá? Aquele que você marcou. Sim, aquele que você marcou no Facebook. Eu achei muito legal. É isso que eu vou mostrar agora, Suelen. O relógio é uma tábua. Olha só, vou passar linhas inclinadas aqui nesse relógio, ó. Olha que interessante. Prestem bastante atenção, ó. 12 mais... Vou isolar os extremos, ó. Vou isolar o 1 e o 7, ó. Vou vir passando linhas assim, ó. Para quem não entendeu, é que eu não vou conseguir riscar aqui. Mas, ó. Vê se vocês conseguem entender isso, ó. Se eu passar uma linha assim, ó. Isolando o 1. Uma reta que pegue o 12 e o 2, ó. 12 mais 2, dá quanto, gente? 14, não é isso? 11 mais 3, 14. 10 mais 4, ó, eles estão na mesma reta aqui. Estão vendo? Tem até uma reta que pega os dois, ó. 14. 9 mais 5, 14. 8 mais 6, 14 também. Qualquer linha que eu trace aqui dentro, eu vou enxergar um padrão. Querem ver, ó? Agora eu vou passar linhas horizontais. Vou cortar o meu reloginho aqui na horizontal, ó. 7 mais 5, 12. 8 mais 4, 12. 9 mais 3, 12. 10 mais 2, 12. 11 mais 1, 12. E se eu fiz agora na horizontal, ó. E se eu cortar o reloginho na vertical, ó? Olha que interessante, ó. 12 mais 6, 18. 11 mais 7, 18. 10 mais 8, 18. Vou de assim agora, ó. 5 mais 1, 6. 2 mais 4, 6. E aqui aparecem as metades, ó. Metade de 18. Metade de 6. E se eu fizer o L do movimento do cavalo no xadrez? Também tem padrão, gente. Olha que maravilha. Sempre tem padrão. Sempre, 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 sempre. O L, ó. 11 mais 7, 18. 18 mais 5, 23. O L diminuiu de tamanho, ó. Depois eu vou mostrar para vocês com mais calma. 10 mais 8, 18. Com mais 4, 22. Se eu vir fazendo todos os L's possíveis aqui dentro, ele fica assim, ó. 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, até chegar no 1. Esse padrão, esses padrões todos encontrados no relógio, existe uma área da matemática
só responsável pelo estudo disso. Vou mostrar aqui para vocês no Google, ó, professor Google agora, hein? É chamado de aritmética do relógio. Quem tiver depois curiosidade, existem tantos... aritmética do relógio. Existem tantos padrões nesse reloginho que o estudo dele nunca parou. Voltando aqui, ó. Olha aqui, ó, uma aula isso de nível superior, aritmética do relógio. E na aritmética do relógio, 7 mais 6 é igual a 1. Sim, gente, 7 mais 6 é igual a 1. Pensa assim comigo, ó. 1h da tarde no relógio. Ele estaria marcando aonde? O ponteiro não estaria aqui sobre 1? Mas 1 e 13 horas não é a mesma coisa? 13 horas não fica na mesma posição? Então eu penso assim, ó, 7 mais 6 é 13, mas tem 13 no relógio? Não, 13 no relógio seria o 1. Então nós dizemos 7 mais 6 é igual a 1. Contamos assim no relógio, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se eu fosse seguir, seria 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, 12 e 24, na aritmética do relógio, são iguais. E, de fato, a hora que o relógio marca meia-noite, que é 0 hora ou 24 horas, ele não está em cima do 12, os dois ponteiros, então dizemos que 12 e 24 é a mesma coisa. E assim já aproveitamos esse desenho, o correto é imprimir, e já utilizá-lo para falar com os alunos sobre o apanhador de sonhos, sobre mandala, sobre Tales de Mileto, sobre a aritmética do relógio e deixar os alunos enxergarem mais padrões aqui. Eu tenho certeza que se você ficar olhando para isso, vocês mesmas enxergaram mais padrões aqui, ó. E tem. Sempre tem. Sempre tem padrões multiplicativos aqui também, que são muito legais, mas muito legais mesmo. Então tem vários padrões. O primeiro que eu quero só que vocês observem é isso, ó. Se eu corto o relógio por linhas diagonais, a soma dá sempre a mesma. Se eu troco por linhas horizontais, a soma dá sempre a mesma. Se eu corto por linhas... já falei das horizontais, né? Se eu cortá-lo por linhas verticais, encontro padrão. Corto por linhas horizontais, encontro padrão. Corto por linhas inclinadas, encontro padrão. Começo a organizar os números de várias formas distintas aqui. Sempre encontrarei um padrão. Sempre, 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 sempre. Padrão, aritmética do relógio, flor de Tales. Agora atenção, ó. Vou fazer de novo daqui a pouquinho. O que vocês farão também como professoras, certo? Pegou matemática para ensinar, pegou para dar aula nos 2 últimos anos do ensino fundamental 1, 4º e 5º ano. Primeiro dia de aula, já senta os alunos na frente do GeoGebra. Vai dar trabalho ensinar? Vai, mas lembre-se, depois o resultado é prazeroso. Façam um GeoGebra, façam um compasso, façam grande, façam em EVA, façam de várias formas e cole essa tábua geométrica, essa tábua matemática aqui nas paredes, gente. E aí, em posse dela, vocês ensinam os alunos a ver a hora também. Antes de fazer de novo, só mostrarei uma coisinha rápida aqui para vocês, ó. Se vocês quiserem só o reloginho e não todas essas linhas mais externas, o GeoGebra faz o seguinte, ó. Clico em cima do objeto, vou clicar em cima dessa circunferência aqui com o botão direito do mouse, ó. Direito, e vou exibir objeto, ó. Ele não apagou, ele só escondeu, ó. Clicar nessa circunferência e clico com o botão direito, ó, nesse círculo. Vou exibir objeto, ó. Clico com o botão direito e vou exibir objeto. Olha só, por que estou fazendo isso? Porque eu queria com os meus alunos só o reloginho e não a flor de Tales completa. Esconde tudo, deixa só o reloginho. Se fez no GeoGebra, conversa com a coordenadora, imprime e cola na sala. Se fez no papel, cole com os alunos e façam assim, ó. Observem os padrões
e mostre só um padrão para os alunos. Depois você peça para eles encontrarem mais. Vocês vão ver, vocês verão, gente, a magia da aprendizagem matemática acontecer. Todo dia o aluno olha e procura um padrão diferente, ele encontra. Como existem aqui nesse reloginho, existem, se quiser anotar isso, 216 padrões diferentes. São 200 dias letivos de aula. Quer dizer que se os alunos encontrarem um padrão por dia, um ano não vai dar para eles encontrarem todos. É claro que depois eu vou mostrando para vocês mais alguns padrões interessantíssimos aqui, mas o primeiro que eu quero que vocês observem é esse que eu falei para vocês. Tá aí, ó. Quero só o reloginho, é só esconder tudo. Tá aqui, só o reloginho. Se quiser, para ensinar os alunos a ver hora, eu consigo desenhar um ponteirinho aqui também. Ó. Um não, né? 2, ó. Em posse da ferramenta, segmento definido por 2 pontos, ó. Coloco um ponteirinho aqui. Em posse da mesma ferramenta, segmento definido por 2 pontos. Coloco outro aqui, ó. E sim, galera, mesmo aqui no computador, eles são móveis, olha só. Aí eu consigo começar a ensinar o meu aluninho a ver hora. Ah, professor, quero deixar mais bonito. Aí eu deixo a critério de vocês, que o GeoGebra também tem um monte de ferramentas artísticas, tá bom? Dá para trocar a cor, dá para pintar. Depois que vocês fizerem isso, aí eu mostro para vocês as outras. Mas primeiro isso. Farei novamente aqui a flor de Tales. Primeiro de um jeito mais devagar, depois de um outro mais rápido. Quem não tiver com acesso à parte tecnológica hoje, por exemplo, professor, estou sem o meu computador, enfim. Depois providencia o computador e tenta fazer. Depois providencia o computador, baixa o GeoGebra nele, claro, e tenta fazer, tá, gente? Quanto mais vocês lidarem com essa baita ferramenta tecnológica e didática que é o GeoGebra, mais vocês ficarão à vontade para levar isso para os alunos. E, gente, não tenha medo. O aluno também fuça. O aluno vai descobrir coisas que vocês não sabem. Então, fiquem tranquilas. Não tenham medo de ensinar matemática, tá bom? Então, essa atividade ela é para quartos e quintos anos do Ensino Fundamental 2. Séries finais do Ensino Fundamental 2. Tá bom? Professor, com o que ela trabalha? Por ser uma tábua, ela trabalha com aquilo que eu quiser. Vamos supor que esteja trabalhando divisão. Vou mostrar para vocês que ela trabalha divisão. Estou trabalhando multiplicação. Quero simplesmente ensinar o meu aluno a ver hora. Quero uma atividade de artes. Eu quero uma mandala para ele pintar. Quero uma atividade de artes. Quero fazer com meus alunos o apanhador de sonhos. Tá, gente? É só arregaçar a manga e fazer. Vamos lá de novo a flor de Tales devagarinho agora. Em posse da ferramenta, círculo dá no centro e um dos seus pontos. Vem aqui e faço um círculo aqui. Simples assim. O resto é um padrãozinho. Ó. Em posse da mesma ferramenta, círculo dá no centro e um dos seus pontos, faço outro. Ó. Clicando em B, vou até A. Marco a intersecção de 2 objetos aqui. Ó. Depois, clico em C, clico em A. Intersecção de 2 objetos. Ó. Interseção e intersecção, na verdade, é a mesma palavra. Marco a interseção aqui. Ó. Sigo o mesmo padrãozinho. Viram como é fácil? Ó. Só assusta a primeira vez para fazer. Sigo o padrão. A interseção de 2 objetos. Marco o encontro das 2 circunferências aqui. E aqui eu faço outro. Ó. A ideia, vou trocar a cor da primeira circunferência para que vocês atentem-se à ideia. Ó. A ideia aqui é pegar e dar uma volta ao redor da circunferência vermelha com outras circunferências iguais. A ideia basicamente é essa. Ó. Professor, me tira uma dúvida. Claro. O meu, na hora que eu faço, não segue um padrão, a linha do A, B, C, igual o seu está acompanhando. Ele segue em círculo A, B, C. O meu não. Ele cai cada hora num ponto. Tem alguma coisa com configuração, no caso? Não. É o uso mesmo. Que eu vou mostrar para você aqui que há. O segredo é aqui, ó. A primeira você fez. Conseguiu fazer tranquilamente. Isso, sim.
Aí na hora de você fazer a circunferência, ó, você tem que fazer assim, ó, não é arraste, são 2 cliques tranquilos. Muita gente acha que para fazer circunferência de GeoGebra tem que arrastar. Ó. Você clica uma vez nesse e outra vez nesse aqui, ó. Tem que clicar aqui em cima, ó. Pode ver que na hora que eu me aproximo dele, não sei se você percebe que o GeoGebra já deixa esse ponto em negrito, ó. Porque o grande segredo é que todas essas 6 circunferências que apareceram ao redor dessa primeira, vou deixar ela destacada em vermelho, ó. Fica mais fácil de eu me comunicar aqui com vocês. Ó, as outras circunferências, outras 6 que apareceram ao redor dessa circunferência vermelha, todas elas têm o mesmo tamanho. Então o segredo é só esse, ó. A imposta da ferramenta intersecção de 2 objetos conseguiu fazer as duas. Marco aqui, ó. Aí vem aqui e pego o círculo de novo, ó. Círculo dado centro e um dos seus pontos. Clico em C e depois eu clico em A, ó. Se as circunferências tiverem o mesmo tamanho, a grande descoberta do grande matemático Tales de Mileto foi o seguinte, ó. A circunferência se divide em 6 partes iguais. Sim, se eu fizer 6 circunferências todas iguais, essa circunferência vermelha fica dividida em 6 partes. Ó. E aí sigo, ó. Agora fazer um pouquinho mais rápido. Marcou a intersecção, clica nesse ponto aqui. E depois clica nesse aqui, sempre no centro aqui no A, para que todas saiam iguais. Ó. Ó, prontinho. Mas atendendo a pedido da Vanessa, do pessoal, depois eu gravo mais um fazendo, tá bom? Tá aqui, ó. Aí a partir daqui eu começo a procurar todos os padrões, por exemplo. A ideia é marcar essa intersecção, esse encontro de 2 objetos mais externo aqui, ó. Nossa, o meu continua não indo, não estou conseguindo, professor. Não, peraí que eu vou só... Ele continua saindo. É. Você consegue me mostrar por aqui? Peraí que eu vou... Deixa eu ver. Ah. Peraí, deixa eu ver se ele tem... Eu estou acompanhando no... Pro, qual é a ferramenta que o senhor usa para fazer as linhas? Para ligar os pontos? Reta definida por 2 pontos. Os meus pontos, ele sai diferente, ó, peraí. Deixa eu ver se eu consigo... Tem como inverter a câmera? Sim. Conseguiu fazer, Tainá? Gente, vocês estão conseguindo? Ah, tô vendo ali. Peraí que eu vou fixar sua tela aqui. Não consigo inverter a câmera, ó. Não, assim tá ótimo, tô vendo. Tá vendo? Mas olha os pontos. O A, o B, o C, tá vendo? Ele muda, ó. Puxa um pouquinho só mais pra trás da câmera, por favor. Aí tá ótimo. Peraí. Não, assim tá certo. Agora, aí nesse ponto, perto de onde está o seu mouse, você vai marcar a intersecção de 2 objetos. Pega a ferramenta lá chamada do outro lado. Aí vai fazer outra igual, ó. Ó, por exemplo, aí está o A, o B... Certo, até aí tá certinho. Aí você vai fazer assim, ó. Aqui eu tenho o C e aqui eu tenho o D. Certo. Vai lá, pega a ferramenta lá chamada interseção de 2 objetos. Ela está na segunda caixa de ferramenta, da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. A primeira ferramenta é uma que parece um mousezinho, a segunda é onde só tem ponto. Lá dentro você tem uma chamada interseção de 2 objetos. Pegue, né? Peraí. Ó, primeiro tem o ponto, vincular, interpretação, ponto médio, não está aqui. Vira um pouquinho só o seu celular para eu ver a caixinha de ferramenta lá. É na outra, do ladinho, onde tem aquele ali. Pro outro lado, pro lado esquerdo. Lá pra frente, é lá onde tem aquele ali. Aquela é a ferramenta, a caixa de ferramenta em todos os pontos. Lá do lado esquerdo.
Esse aqui? Não, pro outro lado, pro lado esquerdo. Seu lado esquerdo. Mais pra lá. É a segunda caixa de ferramenta. Isso, nessa daí. Olha lá, a interseção de dois objetos, ó. Lá embaixo. A quarta. Isso. Aí você vai lá, em posse dessa ferramenta, você vai lá no seu desenho. E aí onde as duas circunferências estão se cruzando, ó, aí que você vai clicar, vai marcar um pontinho. Isso. Agora você repete o processo. Pega o círculo de novo. Aí vai lá no... Ah, tá, agora eu entendi. Aí faz outro círculo aí de C para A. Isso. Até o A, clica no A. Isso. Aí pega lá a interseção de dois objetos, marca a próxima, faz outro círculo aí. Ah, entendi, professor. Entendeu agora? Entendi. Aí você fazendo isso, você vai conseguir. Entendi, porque assim, na prática, conforme você vai fazendo mais rápido, a impressão que a gente dá é que ele vai no automático. Sim. Entendeu? Mas a ideia é essa mesmo, é pegar a prática cada vez mais para conseguir fazer. Ai, professor, valeu. E façam bastante, assim. Uma coisa assim boa, eu não estava conseguindo. Sim. Obrigada, professor. Ah, não, e ótimo, assim, ó, mexam bastante com GeoGebra. Então vamos lá, essa atividade é dupla do GeoGebra, tá? Ela vale como uma atividade do GeoGebra. E como vocês viram, o relógio também já é uma tábua. E uma tábua geométrica. Eu tenho outra missão para vocês. Atividade de casa. Difícil, hein, gente? Vocês vão olhar para o relógio que vocês têm. Vocês procurarão mais padrões no relógio. Vocês vão encontrar. A procura pelo padrão. Quando você entrega o padrão pronto para o aluno, por exemplo, olha nessa linha e soma dá tanto, olha nessa linha e soma dá tanto. Legal, você cria uma sinapse, que é a sinapse cerebral, lembra de sinapse. Sinapse é aprendizagem em si, é aprendizagem fixa, é aquela aprendizagem que dá para a gente ver, é visível. Ele já cria uma sinapse. A cada informação que você passa para o aluno, ele cria uma nova sinapse. Se você deixa ele procurar o padrão, toda vez que ele olha para o relógio, ele cria uma nova. Então, o que é melhor didaticamente falando? Você mostrar os padrões para o aluno, ou você desenhar o reloginho com ele e deixar que ele procure os padrões? Já pareceu óbvio para vocês, né? É melhor que ele procure os padrões. Segundo, ó, quando ele encontra o padrão, uma nova sinapse é feita, porque aquilo se transforma num conhecimento dele, ele adquiriu o conhecimento, e olha o construtivismo aparecendo. Ele construiu o conhecimento, não foi você que disse para ele do padrão, ele descobriu o padrão. Aí depois pode falar, não, o Tales de Mileto já sabia lá também, mas a descoberta é sua de fato. Então ele cria uma sinapse por conta disso, aí ele cria outra sinapse por conta da informação. Toda vez que ele para olhar o relógio, ele cria novas sinapses no cérebro, numa região específica do cérebro, que é a região da curiosidade. Então a curiosidade também é instigada, também é estimulada, também é aguçada pelo professor. Se você não deixar, é claro que fica parecendo que tudo é o professor, e a gente acaba sendo até do construtivismo, que é uma técnica de ensino em que o aluno é o centro. Mas observe, ó, você, até sendo construtivista no papel de mediador, é sua obrigação trazer o mundo para dentro da sala de aula. E pasmem na informação que eu vou dar para vocês. A maioria dos nossos estudantes hoje no Brasil de ensino médio não consegue ver a hora num relógio de pulso, num relógio de ponteiro, aliás. Só usam relógios digitais. Então é um conhecimento que é importantíssimo, que a humanidade pode estar correndo o risco de perder, porque os professores não estão trabalhando mais isso em sala de aula. Ah, o mundo digital. Ótimo, o mundo digital é super bacana. O mundo digital surge dali, da aritmética do relógio. É interessantíssimo, galera. Mostrar para vocês aqui algumas mandalas feitas dali, tá? Mandala geométrica. E depois eu farei mais uma vez a flor de Tales e vou mostrar para vocês um outro padrão que aparece ali, que é muito legal também.
E é só deixar, galera, só entregar na mão dos alunos depois impresso, que o aluno vai longe com isso daí. Ele enxerga assim todos os padrões. Já estão vendo minha tela de novo aí, pessoal? Vocês estão vendo minha tela, galera? Sim, estamos vendo sim. Todas essas mandalas que vocês estão vendo aqui foram obtidas daquele desenho. Daquele mesmo, ó. Se nós seguíssemos fazendo várias circunferências, chegaríamos nesse. Dá para chegar fácil nesse aqui, nesse, todas elas, ó, as mandalas geométricas. Então, tá vendo? Ó, numa simples atividade, você consegue ensinar matemática, geometria, padrões, consegue falar das tábuas, conta a história para os alunos dos Hornbooks, que vocês falaram que não conheciam, conte a história para os alunos do Hornbooks, conte como surgiram as tábuas, por que do nome tabuada. Você vai ver se o aluno não vai começar a se interessar por matemática. Agora, mostrando só uma coisinha aqui para vocês, ó. Vou mostrar um outro padrãozinho que vocês já devem ter visto a mandala. Se quiser fazer isto, faça. Esse eu não vou cobrar. Mas daqui, desse desenho, também nascem os polígonos. Conteúdo do 5º ano do ensino fundamental. Olha só. O hexágono, polígono de 6 lados, ó. Hexágono. Aqui dentro, se nós prestarmos atenção, nós também temos o triângulo, olha só, e o triângulo equilátero. Se nós olharmos para cá, nós também obteremos o quadrado. Vou colocá-lo aqui de outra cor, ó. Os polígonos nascem daqui. E um outro padrão muito legal de mostrar para os alunos é aquele conforme vocês já viram nas mandalas, ó. Só ligar todos os lados desse polígono aqui, olha o que eu obterei, ó. Famosíssima estrela de 6 pontas. Cadê? Falta mais uma diagonal aqui. Não sei se vocês já observaram ali, mas estão vendo a quantidade de padrões, gente? Lembre-se, nosso cérebro aprende, principalmente a matemática, na busca por padrões, ó. E aí eu não vou passar todos, porque conforme já falei para vocês, são 216 padrões aqui dentro. Se eu fosse passar todos, seria uma aula só de buscar padrão com essa atividade, que por si só é legal, sim. Poxa, poder trabalhar tanta coisa assim com uma única atividade. Olha aqui, ó. Para quem não havia enxergado. Famosa estrela de 6 pontas, estrela de Davi, símbolo de Israel, conhecido pela matemática como estrela de Tales. Dá para encontrar mais padrões aqui? Lembre-se, uma das definições de padrão em matemática, definição não, principal característica de padrão em matemática. Para que seja um padrão, ele tem que poder ser repetido. Então, mesmo que eu não esteja enxergando aqui, se eu procurar, eu consigo encontrar repetição do que eu já fiz. Para quem não viu ainda, olha uma outra repetição aqui, ó. Aqui dentro, vou fazer de outra cor. Vou fazer de amarelinho. Aqui dentro eu tenho outro hexágono. Hexágono é um polígono de 6 lados, ó. Para quem não viu, olha ele aqui, outro. E se eu tenho outro, dentro desse outro, eu consigo fazer estrela de 6 pontas novamente, ó. Basta que eu ligue todos os pontos um no outro, ó. E automaticamente o que eu tenho ali é a estrela de Israel, a estrela de Davi, a estrela de 6 pontas. Ah, professor, não estou enxergando ainda. O problema não é enxergar, o problema é que você desenvolve no aluno com esse tipo de atividade também a atenção. Para quem não está enxergando aqui, olha aqui de novo, ó, a estrelinha de 6 pontas, ó. Estrelinha de Israel, estrelinha de Davi, conta a história dessa estrela que é fantástica. Conta por que ela se tornou o símbolo de Israel. E pronto, ó, observem que eu quero que vocês percebam isso. Ó, a matemática vai enriquecer as aulas de vocês e muito.
Para quem não viu, outro padrãozinho aqui. Ah, se isso é um padrão, então consigo encontrar outra. Sim, consigo encontrar outra. Ó. Basta que eu observe aqui, ó. Para quem não viu ainda. Isso não precisa fazer, tá, gente? Dica pedagógica para vocês. Farei de outra cor para que vocês percebam. Olha aqui, ó. Formou-se aqui um outro hexágono. Ó. Olha lá. E se formou um hexágono, basta que eu ligue todos os pontos dele e terei a estrela de Davi, estrela de Israel, estrela que simboliza o judaísmo. Já conseguiram enxergar ali a estrela? E conseguiria repetir esse padrão indefinidamente. Formou-se aqui outro hexágono. Ó. O aluno vai decorar o nome do hexágono, vai lembrar disso sempre. Olhando aqui fora, teria a flor de Tales. Aqui, ó. Aí na próxima aula eu vou mostrar para vocês a associação disso da matemática e da música. Faremos nossa composição aqui sem conhecer música, só com matemática. Nós faremos como Pitágoras, vamos compor. Só utilizando matemática. Gente, vamos lá, por favor, dúvidas? Então, a primeira atividade... Então, ó, nós já temos uma atividade do GeoGebra e duas tábuas. Temos a tábua natural, que é aquela que vocês já fizeram. Vocês já fizeram, né, gente? Aquela tábua. E temos essa do reloginho, que também é uma tábua. E a atividade de GeoGebra, por enquanto, temos uma. A minha intenção é que tenhamos 4 atividades de GeoGebra. Não sei se vai dar tempo, tá? E só de vocês terem essas atividades e me mostrarem, vocês já terão 2 pontos na média. Professor. Pois não, Marcelo. Repete, por favor, a tábua, essa agora e qual a outra? A atividade do GeoGebra ela é dupla. Ela já conta como uma atividade do GeoGebra. E se você colocou os números lá formando o reloginho, ela também conta como uma tábua. Então são 2 tábuas e uma atividade do GeoGebra. Entendi. Aí eu vou mostrar depois a outra atividade do GeoGebra para vocês, tá? Vamos ver se dá tempo de nós fazermos 2 hoje. Mas assim, ó, gente, é para levar isto... Ótimo, deixa eu mostrar para você aqui no meu. Deixa eu compartilhar na tela com vocês, aqui eu mostro já. Para colocar os números é aqui, ó. De trás para frente, vocês já estão vendo a minha tela, né, gente? Sim. De trás para frente, ó, a terceira caixa de ferramenta, tem o inserir texto. Para não ficar complicado aqui, ó, muita linha de construção, que nós chamamos esse monte de linhas aqui dentro, coloco o número aqui fora, ó, 1, e dou um OK. Aí eu já arrasto esse 1 para cá. 1, ou coloco aqui fora, ou coloco do lado de dentro, depende do que você quer trabalhar com seus alunos. 1, 2, coloco o 2 aqui fora, 2. Arrasto o 2 aqui para dentro, ó. E assim sucessivamente, coloco em todos. É claro que aqui está dividido em 6. Para eu dividir o 12, ó, em posse da ferramenta, a reta definida por 2 pontos, eu teria que passá-la aqui, ó. Aqui dividiu em 12, ó. Marco essas intersecções. E assim, gente, vocês só vão conseguir metodologias ativas, vocês só vão conseguir aprender a dominar esse software na hora que vocês estiverem fazendo. Façam. E à medida em que vocês evoluírem no uso desse software, aí eu vou mostrando muito mais potencialidades, muito mais coisas que ele faz, que são muito legais. Hoje já mostrarei a segunda atividade e muito provavelmente a terceira também. Mas assim, ó, mexam muito com esse software, mas muito mesmo. E mais do que simplesmente mexer com esse software. Leve-o para dentro da sala de aula. Leve-o para dentro da sala de aula. Se você levá-la... Ah, excelente pergunta. Esse é um erro comum no GeoGebra também. Deixa eu compartilhar com você aqui para te mostrar, Rosângela.
é aqui, ó. Vou apagar tudo só para mostrar para você aqui, tá? Essa parte. É a última linha, porque assim, ó, vou marcar 4 pontos qualquer, 5 pontos quaisquer aqui sobre o plano. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Olha você incentivando o seu aluno a contar. 5 pontos não alinhados sobre o plano determinam para nós uma figura de 5 lados, chamada pentágono. Vou ligar os pontos. Aí o que você está querendo dizer, Rosângela, é que a linha ficou assim, né? Ela ficou solta assim, ó. É porque essa ferramenta polígono você tem que terminar no ponto onde você começou, ó, para fechar. Inclusive, você já pode trabalhar com o aluno a definição de um polígono. O que é um polígono? É uma linha geométrica fechada. Toda linha que começa num ponto e termina no mesmo ponto recebe o nome de polígono. Ah, professor, então isso aqui é um polígono? É. Ah, isso aqui é um polígono? Começou e terminou no mesmo ponto? É. Era essa a sua dúvida, Rosângela? Ficou soltinho daquele jeito ali, igual eu mostrei ali, né? Isso é normal. E é bacana vocês estarem tirando essas dúvidas comigo, que sim, são as mesmas dúvidas que apareceram em sala de aula quando vocês estiverem trabalhando com os alunos de vocês. Exatamente a mesma. Então vamos lá. Lembra que eu comecei a aula falando sobre o medo em matemática? Você já sabe por onde começar o ensino. Obrigado eu por ter ajudado a aula aqui, Rosângela. Qualquer dúvida, para, interrompe, chama aí, galera. Agora, pelo menos, você já sabe por onde começar. Por onde eu começo, professor? Opa, Flor de Tales é uma ótima dica para quarto e quinto ano. É por isso que eu disse para vocês que é o maior medo dos professores, é quarto e quinto ano do ensino fundamental 1. Se vocês pegarem essas séries para lecionar, falando agora do ponto de vista só empregatício da profissão de vocês, vocês estarão certamente empregadas. Falta professor demais nessa fase. E até porque, felizmente ou infelizmente, o curso de vocês existiu tanta alfabetização. Se não sou eu aqui para lembrar vocês, também existe alfabetização matemática e letramento matemático. É tão importante quanto a alfabetização da língua mater e o uso da nossa língua mater, talvez passasse o curso batido aí. Certo, galera? Essa atividade do GeoGebra, guarde, porque depois do nosso intervalo nós a transformaremos no famosíssimo goniômetro de porta. É uma atividade que você faz junto com os alunos e você coloca nas portas da sua escola e você utiliza isso para ensinar a escola inteira a entender o que parece um sacrifício. Eu vou ensinar isso para vocês, que é ângulo. Aluno tem uma dificuldade enorme de entender ângulo. Por que os alunos têm essa dificuldade enorme de entender ângulo e por que eles têm medo da matemática? O aluno tem dificuldade de entender ângulo porque a grande maioria dos professores não faz associação, principalmente para crianças que estão no final do período pré-operatório e início do operatório concreto, eles não fazem essa ligação de que a matemática surge da realidade, a matemática tem que vir naquilo que é real. Por isso que eu estou insistindo para vocês. Segundo, abusem muito da história da matemática como recurso didático. A história da matemática é mais legal que Game of Thrones. Tem morte, queda de império, traição, um bocado de coisa. Um grande matemático que trabalhou demais com a aritmética do relógio, esse eu faço questão de mandar para vocês um texto contando a história dele, foi um matemático francês chamado Évariste Galois. Para nós que gostamos dessa ciência linda, maravilhosa, cheirosa, crocante, com lactobacilos vivos, que é a matemática, ele é tido como um dos maiores gênios que já caminharam sobre a Terra. Ele morreu com 21 anos de idade e descobriu um bocado de coisa, Évariste Galois. Só que como ele era um boêmio e da noite, ele leva essa história para os alunos, mas muito boêmio mesmo, Galois, e muito do que nós chamaríamos hoje, ele é do século XVII, francês, mas ele é muito do que nós diríamos hoje de mulherengo.
Aí ele saiu com uma moça que era casada, que era um duque francês, que vocês também conhecem esse duque francês no livro de história. Depois eu vou contar dessa história legal para vocês, porque você já associa a matemática com a história. Na França, naquela época, por traição, você poderia chamar o seu oponente para duelar com você num duelo aberto e público. Ele nunca tinha pego numa arma na vida dele, o Galois. Então ele já sabia que ia morrer. Quando o cara o convidou para um duelo, ele era obrigado a participar do duelo. Como ele sabia que ia morrer, ele passou a noite anterior à sua morte inteira acordado, escrevendo toda a teoria dele em papel de pão. E mandou por correio para a Universidade de Paris daquela época. E morreu no duelo. Quando os caras abriram aquilo, ele descobriu tanta coisa em matemática que até hoje nós estudamos vários teoremas dele. E ele é um matemático que só foi reconhecido como tal depois de morto. Porque ele morreu nesse duelo. Tá vendo que maluquice? Uma das coisas que ele deixou é inclusive uma parte daquela aritmética do relógio. O nome dele é Évariste Galois. Depois eu coloco a história deles para vocês. Então, olha só, a coisa na matemática não surge à toa, é cheia de história, construção social por trás. Por exemplo, onde começa a geometria? Geometria vem do termo geo, que significa terra, metria, que significa medir. Geometria, então, vem de medição de terra. A profissão do Tales de Mileto, pai da geometria, era medir terrenos na margem do rio Nilo. O rio Nilo é como o rio Amazonas, uma certa época do ano ele sobe, fica muito alto, inunda toda a região ao lado, e quando ele baixa, a água do rio Nilo sedimenta a terra. Então ali fica até hoje alguma das terras mais férteis do planeta. Então eles faziam assim, eles demarcavam o terreno na época de baixa do rio para plantar, aí o rio subia, levava as demarcações embora, aí o rio baixava de novo. Aí tinha que o Tales de Mileto lá e demarcar os terrenos. Aí começa estudo da forma geométrica, estudo de área, porque os caras precisavam de área para plantio. Tá vendo como não é à toa nada disso? Se você conta, se você leva a matemática viva para o aluno desse jeito, coloca o goniômetro de porta, me faz a girafinha de parede, coloca, enche a sua sala de tábuas matemáticas, explica para o aluno bonitinho, conforme eu explicarei para vocês quando nós fazemos o goniômetro de porta. Infelizmente, por conta da pandemia e da distância, nós não vamos conseguir fazer juntos mesmo, lá recortando. Se bem que eu sou horrível para isso, gente. Minha parte artística, assim, ela é horrorosa. Mas vocês, como são mais talentosos que eu, vocês iam fazer bem bonitinho. Mas eu vou indicar, é verdade, Regina. A minha parte artística, assim, meu Deus do céu. Eu levava muita bronca da minha professora, que eu sempre pintava meus coelhos verdes, ela dizia que o coelho era branco ou marrom. Depois que nós fizermos o goniômetro de porta, eu vou explicar para vocês a história dos ângulos, vou mostrar para vocês como se faz o goniômetro de porta. Nós não faremos na prática recortando, mas vocês vão entender o que é um goniômetro de porta, como se faz, e vocês levarão para a escola de vocês todas as portas, inclusive dos banheiros, com o goniômetrozinho de porta. Depois eu vou mostrar para vocês todas as escadas da escola, caso tenha escadas com contagem, todas as escadas, todo espaço no chão com amarelinha. Eu vou mostrar para vocês que a amarelinha é uma tábua matemática, todas, e pintou espaço no chão, sai pintando amarelinha. Por quê? Porque você vai estimular o aluno a pensar matematicamente. E esse é o grande desafio. O resto é conversa, gente. Ó, tá aqui do meu lado já. Não tá, me enganei. Depois eu pego lá. O livro do professor vem com gabarito, gente. Não fica com medo dessa parte, não. Essa parte é mais... trabalhar com os conteúdos é a parte mais tranquila. O livro do professor vem com gabarito, instruções metodológicas. O difícil é sair daquela mesmice conteudista do negócio. Abra uma apostila na página 2. Vamos fazer o exercício 5. O difícil é sair dessa mesmice e mostrar para o aluno uma matemática viva. É isso que vocês farão, hein, gente? Compromisso de vocês. Por que vocês vão fazer isso? Porque o cérebro faz sinapses. Quanto mais eu faço, mais eu aprendo. Quanto mais eu estimulo, mais eu aprendo. Quanto mais eu coloco meu aluno para fazer, mais ele aprende. Metodologia ativa. Vamos dar um tempinho para o nosso intervalinho, a gente já volta? Eu vou deixar o link aberto aqui, com a aula aberta.
por questões para não ocupar muito a memória do celular, não gastar muito dados para quem tiver de celular, pode sair e pedir para entrar depois que eu aceito normalmente, tá? Quem não tiver, até daqui a pouquinho, galera. Vamos pro nosso cafezinho. Até. Entendeu? Até.